Muito bem, minha gente! Bem-vindo, bem-vinda! Estamos continuando parte 3, arte barroca dessas aulas. Em época de quarentena, estamos continuando aqui os nossos estudos. E na parte 3 de arte barroca, vamos falar de pintura barroca. Então, os artistas barrocos queriam despertar emoções, como a gente falou, do seu observador. Envolvê-los por meio da arte, óbvio. Então, a imagem falava. Então, o que eu estou falando por meio dessa imagem? Que emoção que eu estou despertando por meio dessa imagem? Então, as pinturas com os contrastes de luz e sombra, que já falamos, assemelhavam-se a cenas o quê? Teatrais. Muito bem. As figuras retratadas emocionavam o espectador. Em vez de modelos idealizados de beleza, tínhamos o que aqui? Os artistas usavam pessoas reais, que é o que o Juan Vermeer fez em Moça com Brinco de Pérola, retratando a sua serviçal, a sua empregada naquele momento. Um dos seus primeiros e melhores artistas foi Caravaggio. Guardem bem esse nome. Aqui está, A Vocação de São Mateus. Quem lembra dessa passagem? O que está acontecendo nesta imagem, nesta pintura? Prestem atenção na luz cênica, que vem por onde? Pela janela, direcionando a quem? A ele, que ainda está sendo apontado, não é? A vocação de Mateus, que era um cobrador de impostos. Viram as moedas sobre a mesa? Agora tem que pesquisar, né, gente? Que passagem é essa, a vocação de Mateus? Bom, Caravaggio, 1596 a 1598, Capela Cantarelli, em Roma. Já foi, Kim? Bom, nessa obra, então, o artista pintou Jesus chamando Mateus. Chamando Mateus, o fiscal de impostos. Ele fiscalizava, então, quem pagava, quem não pagava, para ser seu discípulo. E aí? Aí, as pessoas, né, que estão ali ao redor são gente da época, reunidas em uma taverna. Os brilhantes raios de sol parecem feixes de luz iluminando um palco. Maravilhoso, coisa linda demais. Os artistas utilizavam truques óticos, que davam ilusão de movimento. Isso sempre, gente. Pintura de teto, então, em igreja barroca, parece que todos eles que estão desenhando estão olhando pra gente. A ilusão de ótica é tão grande. Eu sempre lembro de quadro de casa de vó. Tô aqui na herança da casa da minha avó, mas não guardei nenhum quadro. Quer dizer, ela tinha um Cristo, não sei com quem ficou, uma das minhas tias ficaram. Mas era um Cristo que a gente passava pela sala, o Cristo ficava olhando. A gente passava lá e ela falava: "Está vendo, meninos? Cuidado com o que vocês estão fazendo. O Senhor está olhando para vocês." Aquilo dava um medo, porque a gente ficava ali, né, com aquele, porque é uma ilusão de ótica, né? Então, tanto as figuras como os desenhos arquitetônicos eram pintados de forma a dar essa ilusão de perspectiva, de movimento. Parecia que os objetos e as pessoas estavam nesse movimento, olhando ali naquele momento pra gente. Olha essa que maravilhosa também. Vamos ver? Olha quanto movimento, e os tons, e os contrastes, e o drama, e a teatralidade, a expressão. Aqui é glorificação do reinado de Urbano VIII, 1633 a 1639. É parte de um afresco, lembra? Afresco pintado no teto, mas não é teto de madeira, tá bem? Pietro da Cortona, Palácio Barberini em Roma. Bom, este teto pintado em perspectiva é um ótimo exemplo. Que exemplo? De arte barroca. As imagens estão pintadas de que forma? No teto, parecem verdadeiras. As pessoas dão a impressão de estar em movimento, algumas até flutuando acima de nossas cabeças e outras subindo aos céus. Bom, vamos lá. Escultura barroca. Lembra que eu falei de várias linguagens artísticas? A gente falou da pintura, agora então a escultura. A escultura barroca, a ilusão de movimento, era obtida por meio, então, das curvas, das dobras,
da escultura, das roupas, das poses mais dramáticas. Os escultores apelavam para as emoções do observador. Óbvio, não tinha muito o que falar, né? A ideia era essa. Vamos comparar duas esculturas, vamos lá. Também para quem já viajou, já viu de perto, está em um momento de criticidade. Davi, personagem bíblico, que extermina o gigante Golias com uma fenda, arma de arremesso constituída por uma correia, ou uma corda dobrada, em cujo centro é colocado o objeto que se deseja lançar, uma tiradeira, uma catapulta, um estilingue, ou um fundíbulo. Alguém já viu essa imagem? Teve novelas, inclusive. Aqui está a famosa, de Davi, de Michelangelo, e o Davi de Benin. Quem parece nessas esculturas que realmente vai encontrar o gigante? Este primeiro Davi do Michelangelo ou este do Benin? Um é barroco e o outro é renascentista. Estão vendo a diferença? Um vai pensar na forma, na exatidão, na razão, o outro vai pensar o quê? No movimento, no drama, na coragem. Esculpida por Michelangelo 122 anos antes da de Bernini, essa obra de arte mostra então um Davi calmo. Não parece que o inimigo gigante Golias está à vista, não é? Já de Davi de Bernini, na escultura de Bernini, Davi parece ter avistado Golias e estar preparado para a luta. Agora, a arquitetura. Vamos lá, agora que hein, minha gente? Arquitetura. Então, antes do estilo barroco estar em alta neste momento, a construção de edifícios, isto é, a arquitetura, baseava-se então em regras rígidas e fixas. Então, na arquitetura barroca, os edifícios passaram a ser construídos com curvas e colunas, também trazendo toda essa organicidade, esses motivos, esses esses motivos mesmo na própria escultura. A decoração no interior das igrejas era extravagante, repleta de ouro e prata. Mas, gente, pensa, muito ouro e muita prata. Algo que a gente fica assim sem nossa, a gente fica ofuscado ali de tanto brilho, de tanto exagero. Vamos lá, a igreja de Santo André, a gente já viu, projetada em 1470 por Leon Battista Alberti, em Mantua. E a igreja de São Carlo, a Les Quatre Fontaines, 1638 a 1667, por Francesco Borromini, em Roma. Então, olha só. A que traz elementos clássicos e a que traz elementos barrocos. A gente tem tudo aí, vocês repararam? Tem arco pleno, tem fuste, tem capitel, só que um é o estilo clássico, seria um neoclássico, e o outro é o estilo barroco, dramático, cheio de curvas. Arte barroca no Brasil. Logo após a sua descoberta, logo após a chegada dos colonizadores, em 1500, Portugal enviou expedições para defender seus territórios e extrair o pau-brasil e colonizar, então, o país. Os colonizadores construíram o quê? Abrigos, fortalezas e igrejas, que também eram consideradas grandes fortalezas. Bom, fortaleza já é grande, né? Acho que é meio um pleonasmo, hein? Em 1549, chegaram os primeiros padres jesuítas enviados por Portugal para cristianizar os indígenas e dar assistência religiosa aos colonos. Depois dos jesuítas, chegaram mais duas ordens, os beneditinos e os franciscanos, ou seja, as missões religiosas. Os missionários construíram igrejas e modelaram o quê? Santos de barro. Já, infelizmente, pouco restou dessa obra de arte colonial, primitiva de primeiros, né, as primeiras que estavam aqui, devido ao desgaste do tempo e aos invasores de outros países também, porque o Brasil começou a ficar muito interessante, como a gente viu lá no Itaú Cultural. E graças aos missionários, a arte barroca chegou até as colônias.
A Europa já havia abandonado o barroco quando o estilo atingiu seu apogeu no Brasil, entendem? Então não tem uma correlação, uma sincronia de época, obviamente, porque a gente estava falando de que tempo lá? A gente falou de 1400, 1500, já acontecendo o barroco. E aqui o Brasil estava sendo o quê? Chegado, né? Invadido, redescoberto e assim por diante. Vamos ver o que vai acontecer? Mas é já já, parte 4 desse programa, desse episódio. Você não pode perder porque é aula. Até daqui a pouco.